Olá, pessoal, bom dia. E aí, boa semana para todo mundo, né? A semana começando aí. Pensei de falar para vocês hoje sobre um assunto que sempre me interessou muito desde que eu comecei lá na psicologia, né? E eu tive a oportunidade também de ter contato lá no trabalho, né? Lá no CAPS, que são as alucinações e os delírios, né? Confesso para vocês que eu tinha uma certa dificuldade de diferenciar os dois, né? Eu não sei se vocês têm essa dificuldade aí também. Até que eu trabalhei com um baita médico lá do CAPS, né? Que ele me auxiliou ali a identificar, a diferenciar os dois. Então, delírios são as crenças, são aquilo que os pensamentos que não são condizentes com a realidade. Os delírios, eles são mais difíceis de identificar que as alucinações. Por quê? Porque as alucinações, então, são as impressões nos órgãos dos sentidos de algum evento que na realidade não existe. E aí entra um bocado de coisas que a gente poderia conversar aí dentro desse contexto todo, né? Porque a gente poderia começar questionando o que é a realidade, né? Mas eu vou deixar para um próximo vídeo isso, porque senão a gente se alonga pra caramba, porque é uma discussão muito interessante. Mas então a diferença entre os dois é essa. Quando a gente pensa em delírio, a gente vai pensar em pensamento, e quando a gente está falando em alucinação, vai ser alguma coisa nos sentidos. Então, ver coisas que não existem, ouvir coisas que não existem, sentir, né? Tem gente que sente a aranha subindo e vai olhar, não tem nada. Ou ver, né? Uma pessoa, eu vi X situação e não existe. Eu vi duende, né? Que nem tem aquela música antiga. E então essa é a diferença dos dois. Esses são chamados, são alguns dos chamados sintomas psicóticos, né? Então, o vulgarmente chamado louco, né? Aquela pessoa que a gente coloquialmente chama de louco no senso comum, ele seria a pessoa que tem esquizofrenia, por exemplo. Essa pessoa teria um dos indicativos disso é ter alucinações e ou delírios. E o que que esse médico falou para mim que foi meio que né, assim, realmente divisor de águas ali para mim. Quando ele descreveu da seguinte maneira: alucinações e delírios nunca acontecem isolados, né? Ou só alucinação, ou só delírio. Uma pessoa, quando ela está alucinando, ela também está delirando necessariamente. Por quê? Porque para a gente considerar alucinação, a pessoa tem que acreditar no que ela está falando. Então ela é convicta do que está acontecendo. Então, às vezes a gente vê um vulto, né? Diz, bah, parece que passou uma coisa ali. O parece é uma coisa que é um elemento importante aqui na fala, né? Porque a gente duvida do que está acontecendo, né? Ah, eu acho que eu ouvi a minha mãe, vamos supor, né? E tipo, tu acha, tu não tem certeza, né? Tudo indica que era, mas na verdade tu ainda está duvidando. Então a parte do pensamento ela está preservada. E uma pessoa que está alucinando e delirando, então, né? Tá nesse contexto todo, ela vai ter muita convicção, ela vai te dizer, não, tem uma pessoa ali. E ela toma decisões em cima disso, inclusive, né? Quem será que é essa pessoa? Vou lá olhar. Meu Deus, estão atacando minha casa. Então começa a questão do chamado delírio persecutório, né? A pessoa acreditar que está acontecendo algo contra ela ou para ela. Então, esse é o que descreveria esse conjunto aí, alucinação e delírio. Então, ocorre com todos nós, né? O mero sentir, ou o mero perceber alguma coisa que não está ali, mas imediatamente a gente questionar isso não implica a gente estar alucinando e delirando, né? E aí vocês poderiam perguntar, né? Há só os esquizofrênicos que alucinam e deliram? Não. Tem muitas condições que podem levar a gente a alucinar ou delirar. As condições mais sérias, os transtornos mais sérios nas suas caras mais graves, né? Por exemplo, um transtorno depressivo maior no seu, gra- no, na sua, no seu, na sua apresentação mais grave, ela pode dar alucinação e delírio. Algumas condições médicas, né, físicas, por exemplo, uma febre muito forte pode fazer a gente alucinar e delirar. Então, eu acho que muitos de nós já passou por isso. Quando a gente está com uma febre lá bem alta, a gente começa a alucinar, e é bem assustador, inclusive.
e algumas condições, algumas substâncias podem induzir a gente a uma alucinação e delírio, né? Então a gente chama isso de sintomas psicóticos induzidos por substância. Então, se tu tá bebendo demais, chega um ponto em que tu pode alucinar e delirar. Então tem uma série de condições aí que podem levar a gente a alucinar e delirar. Então não só isso não vai permitir que a gente faça um diagnóstico, por assim dizer, né? Então não adianta, não é tão simples para definir se uma pessoa tem esquizofrenia ou não, né? Bom, pessoal, era isso. Eu não sei por que me ocorreu de conversar sobre isso com vocês hoje, mas é um assunto sempre muito bacana. De minha parte, eu gosto muito de falar sobre isso, então foi um prazer estar falando aqui sobre essa questão. Me contem aí, vocês já tiveram alucinações e delírios, de repente, durante uma febre, ou será que depois de uma festa muito louca, será que teve aí? Contem aí nos comentários. Grande abraço, pessoal, e até a próxima.